Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta Bora, com mais um vídeo para edificar nossas vidas no nome do Senhor Jesus. E o tema de hoje é o chamado e suas consequências. Como eu gosto sempre de fazer, vamos à palavra de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 11. A gente vai falar mais ou menos da história aí de um trecho da história de Lázaro, que era aí o amigo de Jesus. Lá no versículo 9 do capítulo 11 do Evangelho de João, diz assim: respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele suponham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Sabe, eu botei essa palavra aqui não para falar da ressurreição de Lázaro, mas para mostrar a vocês que Lázaro era considerado amigo de Deus. Qualquer um que seja considerado amigo de Deus tem a salvação. Mas Lázaro não era missionário. Lázaro não estava no meio do povo, mas atendia a Jesus. Quantas são as pessoas que não estão no meio, no vucu-vucu, na correria, né? Pedindo as coisas, fazendo campanha, sacrifício, fogueiras, jejum à torta direito, montes, vigílias, mas que vivem uma vida agradável a Deus. Então as pessoas tentam te convencer o contrário, mas a palavra de Deus mostra, lógico, isso aqui não é para todo mundo. Como o tema está chamando aqui, como eu falo esse tema, o chamado e suas consequências. Existe sim os chamados, mas o chamado não é para todo mundo. E o chamado, ele não é de uma hora para outra. O chamado, ele tem uma preparação por parte do Criador, por parte de Deus. Isso é que nós vamos abordar. Mas para deixar claro, Lázaro, como diz o texto, ele era amigo de Deus, amigo de Jesus, né? Interessante que as pessoas são pressionadas na igreja para estarem trabalhando de dia e de noite. Infelizmente, para homens, abandonam sua família, abandonam sua casa, abandonam esposa, filhos, e depois choram pelas consequências e botam culpa em Deus, né? Esse vídeo chamado abordará diretamente a ação maligna que combate os escolhidos, o atrapalhando na realização dessa obra específica designada pelo Criador. Também mostrará através de pessoas bíblicas o principal meio utilizado pelo inimigo para dificultar, paralisar e até mesmo acabar com a obra delegada a tal pessoa. Eu quero mostrar para vocês através desse vídeo que as coisas, elas não são por acaso.
elas vão acontecendo gradativamente. Primeiro é preciso lembrar que nem todos têm ou terão uma obra diante de Deus. Ou seja, nem todos vão assumir uma obra. Também é notável que os que foram escolhidos pelo Criador apresentaram sinais ainda na sua infância. Estou com um pouquinho de pigarra aqui, mas a gente vai dar para fazer esse vídeo. É importante afirmar que poucos dos escolhidos foram poupados dessa investida do inimigo, mas os que tiveram que enfrentar saíram com sequelas e até mesmo deixaram de desejar diante do Criador. Eu estou preparando o terreno, depois eu vou dar nome. O que nós vemos hoje é que não se dá importância a detalhes bíblicos que certamente ajudariam a preparar melhor os escolhidos para a sua missão. Então, o que acontece? A gente chega na igreja, apresenta um desenvolvimento, uma desenvoltura, uma oratória, né? Um senso de coletividade, e assim as pessoas já vão lançando na obra. A gente tem esse tema de que bíblico, né? Que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas é preciso entender que se você não produz frutos para você, é como se você fosse um buquê. Um buquê, você arranca as flores pelo talo e ela tá ali abrilhantando alguma coisa, um casamento, né? Abrilhantando, dando um aspecto de lindeza em funerais, mas elas vão secando, ou seja, elas estão dando frutos para os outros, mas para ela não. É mais ou menos aqueles que não tem um chamado e é colocado como se tem um chamado. Então isso é muito importante a gente entender sobre isso. Eu não quero que as pessoas deixem de fazer a obra, mas eu não quero que lá na frente ela venha desviar e ter um sentimento de que foi usada por Deus. Deus não faz isso com ninguém. Ela foi usada pelo homem, não por Deus. Quantas são as pessoas que estão decepcionadas, que tanto trabalharam, tanto investiram e não conseguiram, às vezes, nem o mínimo que precisavam. Estão hoje no mundo decepcionados. Por quê? Porque elas foram enganadas por homens gananciosos, homens talvez com pouco entendimento, que fizeram ela um instrumento que não era um instrumento que Deus queria que ela fosse. Então isso tem acontecido muitos e muito em nosso meio. Talvez você conheça pessoas assim que, se falar em igreja para ela, é uma pessoa que foi tão usada por Deus. O que nós vemos hoje é que não se dá importância a detalhes bíblicos que eu estarei citando, que certamente ajudariam a preparar melhor os escolhidos para a sua missão. Para a igreja de hoje, todos têm um chamado. O que importa é trazer pessoas para a igreja, mas o que vemos é muitos ficarem pelo caminho decepcionados com a religião por se sentirem usados e não verem os frutos pessoais acontecer na sua vida, como eu disse para vocês. Então, isso é muito sério, é muito importante a gente estar entendendo o propósito de Deus.
No contexto bíblico, os que atendiam no templo eram os levitas, mas todas as outras tribos contribuíam para manter a presença do Criador entre eles. A gente vê a ênfase lá na tribo dos levitas, né? Mas todo mundo contribuía para que a presença de Deus fosse notória. Você tem entendendo? Para você entender isso melhor, quando o povo de Israel pecava, sobrava para todo mundo. Então eles procuravam consertar os erros e Deus fazer com que o erro fosse sanado para que continuasse aquele convívio, aquele relacionamento que tinham. Hoje o que nós vemos é uma correria, uma prestação, uma precipitação com os escolhidos, hoje levando a uma realização espiritual favorável à igreja, não a si mesmo, mas a sua realização pessoal ficando a desejar. Isso é queda lá na frente. Não adianta, vai acontecer, não, mas vai acontecer. Isso é queda lá na frente. Por que ocorre isso? Porque estão agindo sob direção do homem. Então, sabe, a gente precisa ter cuidado com isso. Todo mundo está encantado, a pessoa no primeiro amor, quer ajudar, quer fazer, quer isso. Precisa ter cuidado com isso. Porque muitos, a maioria nasce da religião e acaba não nascendo de Deus. E uma hora é como se você estivesse num clube do bom viver. Uma hora você cansa e você não quer saber mais de nada. Então isso é muito complicado. Agora vamos nos deter aos que têm o chamado genuíno. Eu estou falando aqui algumas coisas que, para aqueles que dizem que ele tem um chamado e ele se entrega a isso, mas ele não vê o fruto coletivo na sua vida. Então isso é um sinal de que ele não está dentro do propósito de Deus. Nem todo mundo vai ser obreiro, missionário, pastor, né? E as pessoas precisam entender isso. Tem outras formas de manter a casa, né? Digamos assim. Esse indivíduo terá alguns sintomas característicos que ajudarão a identificar que ele é um escolhido ou não. Porém, ele não sabe ainda o que vai realizar diante de Deus. Ou seja, pessoa que tem um chamado, já acontece coisas sobrenaturais com ela. A verdade é essa, que já acontece coisas sobrenaturais com ela, ou seja, coisas que vêm de Deus, que faz com que ela seja marcada, inclusive o inimigo também percebe isso, para uma obra específica diante de Deus. Então aqueles que têm esses detalhes, né, esses são os genuínos que têm um chamado diante de Deus. Porém, não sabe ainda. Vou usar como parâmetro os acontecimentos bíblicos da história do povo de Deus. O primeiro aspecto é nasceram numa época muito difícil para o povo de Deus. A maioria dos que tem chamados, ele nasce numa situação muito difícil. Ele vê a igreja, as coisas de Deus, numa situação muito complicada. Então um dos sintomas desses que tiveram um chamado específico, chamado de ponta, digamos assim, notório, é que eles nasceram numa época muito difícil para o povo de Deus. E os exemplos são muitos, né? Mas eu vou citar alguns aqui. O próprio Senhor Jesus nasceu na época que o povo de Deus
estava escravizado por quem? Por Roma. E tem mais. Havia cerca de 400 anos que o Deus vivo não fazia grandes manifestações no meio do povo. João Batista nasceu aí na mesma época que Jesus. Então não precisa nem dizer que foi uma época hostil, uma época difícil, tanto que perdeu a cabeça, né? Mas Samuel também nasceu. A história de Samuel, vocês sabem, né? Que a mãe fez um propósito com Deus, né? Olha só, a história dele já vem lá atrás, né? Já sendo montado para ser algo diferente. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sansão, Nazireu, também é uma história que já vem antes dele nascer. Deus já vem preparando. Então, a gente, sabe, Jeremias, ele foi primeiro contato com Deus. Jeremias, ele tinha 12 anos. Depois, com mais que 18 anos, é que Deus veio dar a obra para ele. Então, olha os sintomas. Então as pessoas chegam na igreja e aí os pastores, os líderes, quem estão na frente, vai empurrando a obra para ele, dizendo que ele tem um chamado, que todo mundo tem que fazer. Tenham cuidado com isso, que isso tem sido o motivo das pessoas viverem na carne. São os motivos das pessoas não nascerem de Deus. Então estou mostrando na Bíblia os efeitos, os sintomas daqueles que têm um chamado, né? E muito mais, muitos outros, o que tinham em comum, nutrir uma fé inabalável no Deus único. Então, isso eu estou falando a nível de que desde o início ele já tinha um chamado, já tinha um sintoma, né? Coisa que muitos aí não têm, estão forçando a barra. Há também os que sonhavam com a grandeza de Deus e ainda na sua mocidade. Exemplo, Jeremias, próprio Jesus, né? Falava com o Pai, aos 12 anos debatia no templo lá com os escribas, fariseus, né? Sacerdotes. O José do Egito, que tinha sonhos, né? Tinha visão, né? Eu também posso me incluir nesses que têm um sonho, que eu também tive sonho também quando era pequeno. Na verdade, o meu sonho falava dessa época de hoje, na época dos robôs, ou seja, nem existia robô. E eu já sonhava, tinha uns 10 anos, com essa época moderna, para vocês terem uma ideia. Então, Deus ele já vai preparando a gente desde cedo para que possa fazer uma grande obra diante de Deus. Isso também me fortalece, faz a minha fé ficar lá em cima, porque eu estou dando ouvidos à palavra de Deus. Os sintomas que aconteceram no passado é a forma como Deus se apresenta para o teu povo e para os escolhidos, né? Então a gente vê que são coisas que caracterizam a ação de Deus e que certamente vai chegar numa obra, vai chegar num propósito marcante, diferenciado, assim como aconteceu com esses personagens bíblicos. Há também aqueles que aconteciam livramentos fora do normal. Davi, Sansão, Daniel, né?
São personagens que tinham livramentos. João, que foi jogado lá no caldeirão com óleo, né? Os amigos de Daniel na fornalha. Então são situações em que Deus mostra algo diferenciado, que vai usar tremendamente. Então a gente precisa ter essa coerência. Então não se iluda com espontaneidade, é ruim para os dois lados. Então por isso que nós temos visto aí muitas pessoas acenderem, né, e depois caírem, porque feito um balão japonês. Sabe como é que o balão japonês é? Muitos conhecem, né? Ele tem você acende ele sobe logo, ele pega a pressão, vai lá em cima, depois apaga e desce. Então muitas pessoas têm se comportado, têm sido vítimas de igrejas que têm explorado ele, aí depois fica aí por aí para trás. Um detalhe de relevância, os que têm o chamado tiveram sua hora de atuação num período de 30 anos, portanto o amadurecimento dos escolhidos fazia ele apto a começar a sua obra diante de Deus. Então a gente vê muitos jovens se precipitando na obra aí, e isso não é da vontade de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Apesar de que 30 anos lá para o povo de Israel era jovem, né? Mas a gente tem visto muita precipitação no nosso meio, e tem sido meio de escândalos, muito meio de escândalo. Então são coisas que a gente devia notar. Agora vamos falar da maior arma usada pelo inimigo para neutralizar, até mesmo parar os escolhidos. Alguém aí sabe que arma foi essa que atrapalhou, que atrapalha, que mudou histórias de muitos que tem o chamado? Para mim não ir direto ao ponto, vou romantizar um pouco, pois é a vida sentimental, ou seja, por causa de mulher. Não foram poucos que se atrapalharam na sua missão, começando por Adão. Temos Davi, Salomão, rei Acabe, os filhos do profeta Eli. Teve também José do Egito, que por causa de da mulher de Potifar, ficou 10 anos paralisado em um cárcere. Nós temos que entender também que Deus estava separando ele daquela cultura. Imagine você 10 anos longe do meio daquele povo, daquelas tradições, né? Fez com que você se descontaminasse. José ele chegou cedo no Egito, lá vendido pelos seus irmãos, né? Então Deus ele alimentou ele lá no cárcere. Pode ser fake? Pode. Deus afasta você, como me afastou dos templos, né? Das igrejas. Hoje, quem vê meus vídeos sabe que eu acho que muitos não querem me ver. Não vejo as pessoas questionar, porque é Bíblia. O que eu passo para vocês é a palavra de Deus e vai ser cobrado. Mas aqueles que vivem no vucu-vucu, aqueles que vivem na religião,
eles atropelam a palavra de Deus. Pegam versículos isolados e fazem a sua cartilha. Eu vivi isso, eu ensinei isso para as pessoas, eu entendo as pessoas, não tenho coração com mágoa de ninguém, cada um vai fazer sua escolha. Eu só estou dando a oportunidade de vocês verem o outro lado. Mas muitos, como diz a própria palavra de Deus lá em Amós 5, né, vão dizer que trabalham para Deus, de 100 só 10 vão dar ouvidos a Ele. Então, de 1000 só 100, e todos trabalham para Deus, né? Ah, Deus é um só. Ah, vai na sua igreja, está feliz, fica lá, segue a sua igreja. Só que a palavra de Deus, ela é uma só. Então as pessoas deveriam ter um só pensamento. É porque também tem o Espírito Santo. Tem a palavra de Deus também que diz que o reino dividido não subsiste. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, disse isso. Mas ele não falou só para o reino de Satanás. Ele falou para o reino dele também. Se o reino dele for dividido, não pode subsistir. Então a gente tem visto aí o mal acontecendo, vai acontecer. Ah, mas vai acontecer porque é o fim dos tempos. Vai acontecer. Mas a Bíblia diz o seguinte: o escândalo existe, ai daquele que seja o escândalo. Então você tem contribuído com o escândalo? Cuidado. Ah, estou seguro da minha salvação. Tá, a gente tem que estar dentro da palavra de Deus. E quando Deus fala, a gente tem que ouvir a voz dele. Se a gente não ouve, a gente não é de Deus. A gente é da religião, é do mundo, é dos nossos interesses, né? Mas menos de Deus. Porque a palavra de Deus é essa. Então eu tenho ensinado para as pessoas a palavra de Deus, que essa é a verdade que Deus tem para os nossos tempos. Quero dizer que o inimigo tem uma arma muito eficaz e não são poucos que têm perdido seu chamado pelas ações e também por falta de ações das que deveriam defender seu varão e nutrir suas necessidades. No fundo, daí vem a maioria dos escândalos na igreja. E pior de tudo, ainda sai com ar de vítima perante ao homem, porque perante Deus, não mesmo. Porque eu vejo muito debate por aí, falando do comportamento, nem as mulheres estão aguentando mais. Essa é a maior desculpa que dão. Portanto, continuamos vendo os que têm chamados ficarem bloqueados, mesmo frequentando um templo religioso. Eu sempre costumo dizer que o inimigo ele ganha força porque desde o início nós fomos colocados dentro de 4 paredes. O que era luz ficou ofuscado em 4 paredes, se limitando a ser um patinho feio para a sociedade. Talvez vocês não entendam isso, porque hoje está mais adiantado, mais para frente, mas as regras, leis que foram criadas lá no passado, elas atrapalham hoje o andamento da igreja. A igreja, ela deveria seguir como comunidade, assim como a igreja primitiva se comportou. E quando elas começaram a se organizar no sentido de igreja, começou a ter problemas. Nós vemos aí. Não falo para causar nem A nem B, mas para que parem e façam uma autoanálise, se recuem se for necessário ou necessária. É provável que me olhe com repulsa, com muita raiva, mas a hora da mudança é agora. Depois já foi o tempo da oportunidade. Depois que morrer, né? Eu acredito fielmente que a obra vai começar. A conclusão disso é que
os fatos bíblicos têm que ser observados, pois é o parâmetro para não cometermos os mesmos erros que afinal cometemos, né? Nos dias de hoje temos como exemplo Kleber Lucas, muitos pregadores, pastores e sacerdotes, e o que tem entre eles em comum? Um fracasso na vida sentimental. Conclusão, a falta da observância da palavra, o mau posicionamento, a falta do cuidado da mulher para com o seu varão, principalmente na área sexual, passam a ser a metralhadora de Satanás, que vem nos homens de Deus e os derrubam, mexendo lá na sua raiz, lá na sua casa. Então, as coisas não mudaram. Vocês ficam com raiva. Eu estava comentando uma ação de que uma mulher, ela estava reclamando que os trans, os homens, ou não homens mais, a gente nem sabe o que dizer, estavam tomando os lugares dela, né, em repartições, nos banheiros, nos assentos exclusivos para as mulheres, né? Aí a gente vai lá atrás e olha o que elas fizeram. Hoje compete com o sacerdote. Abriram a brecha para o inimigo fazer isso. Isso é consequência da vida espiritual que se planta. O que se planta, se colhe. Não tem novidade. Não tem novidade nisso. Aí querem mais leis, querem fazer isso. Sabe? Eu sempre costumo dizer para vocês que o posicionamento é algo primordial diante de Deus. Aqueles que não se posicionarem, o homem que não concordar, não se posicionar como sacerdote, a mulher que não se posicionar como varoa, como auxiliadora diante de Deus. Eu estou falando do povo de Deus, estou falando de religião, estou falando do povo de Deus que observam a palavra de Deus. Você que não se preocupa com seu marido, que você fica botando regra, somente regra sexual. É por isso que o inimigo ele tem um shopping de mulheres de todo valor. É por isso que as pessoas, os homens estão separando e não estão voltando mais para casa. Não tem reza que resolva, não tem mandinga que resolva. Isso é verdade. Por quê? Porque estão plantando. O homem não está mais acreditando. O homem não está tendo mais certeza. O homem não está vendo mais uma mulher de Deus. Ela vê uma religiosidade tremenda, uma oportunidade, uma luz na igreja. Mas essa luz Deus não vê. A igreja vê, mas Deus não vê. Então são inúmeros escândalos que a gente tem visto, e a cada dia aumentando a prostituição, aumentando as aberrações, aquilo que está lá em Romanos capítulo 1, paixões infames para tudo quanto é lado. Aí depois querem reclamar, depois querem mais leis para se protegerem. Eu vou dizer para vocês, a gente precisa educar mais os homens. Infelizmente, tem situações que não vai voltar atrás. Sabe, nós estamos numa época em que as pessoas estão escolhendo viver o mundo dentro da igreja. Olham a palavra de Deus e desprezam. Usam as pessoas que chegam arrebentadas, que através da fé, a fé é independente de religião. Você acha que não tem milagre nos outros religiões? Tem. É por isso que as pessoas costumam dizer que Deus é um só.
Nós sabemos que Deus é um só, mas não concorda com as ações fora da sua palavra, fora da palavra de Deus. Então a gente vai enumerando as coisas que não batem com a palavra de Deus. Aí você diga, eu tenho uma religião mais próxima de Deus. Mas as pessoas estão longe da Bíblia. Apesar de ser uma Bíblia que vem facilitando o erro, vem facilitando, não é o entendimento, vem facilitando o erro, tirando o peso da palavra de Deus, né? Tem trechos da palavra de Deus que foram modificados, que você tem que colocar, você é que tem que colocar para completar ela. Mas se você não conhece, como é que você completa? Não completa. É isso que estão fazendo com a palavra de Deus. Vocês que gostam de Bíblia viva e mais viva, da vida, que vai vivendo, só que vai matando vocês. Você pega uma Bíblia que viva e está comendo vocês, sabe? Eu quero que alguém quiser me doar uma Bíblia lá de 1500, pode mandar para mim, viu? Eu quero a mais antiga possível. E mesmo assim eu sei que elas foram modificadas. Não se preocupe, até a vinda de Cristo, muita coisa vai ser revelada. Pode ter certeza, nada que esteja oculto que não venha a ser revelado. Nada. Então as coisas vão acontecer. Então tem dado uma palavra para vocês muito dura, mas verdadeira. Dentro da palavra de Deus. Aqui não é montagem, aqui é texto bíblico. Aqui mostra um montante de situações que molda a forma como Deus se mostra. Deus, ele se mostra para a gente dessa forma, dentro da palavra de Deus. Não é criando emoção, não. Aqui é uma realidade. As pessoas passaram para que a gente não passasse. Só que nós estamos passando porque nós nos deixamos enganar por pessoas que se aproveitam, né? Que Deus possa abençoar você que tem um chamado, você que vem desde pequeno sonhando, coisas diferentes têm acontecido com você, sabe? Tenha cuidado, tenha muito cuidado, não deixe as pessoas te enganarem. Se pegue a palavra de Deus, não fique comendo só num lugar como eles querem, sabe por quê? Porque eles têm medo de abrir o seu entendimento. É por isso. Hoje eu sou mais de Deus do que nunca. Hoje eu sou mais homem de Deus do que quando eu frequentava a igreja para cima e para baixo. Pastor que ajudava todo mundo. Pastor que ajudou até a montar igrejas, né? Que fez marchas para Jesus e isso e aquilo. Hoje eu sou mais de Deus porque hoje eu entendo a palavra de Deus. Ah, é importante? Eu não digo para as pessoas saírem da igreja. Ainda, a igreja que vai ser comunidade. Um vai fazer um pelo outro. Assim como era a igreja primitiva, assim como está escrito lá em Amós, capítulo 9, no versículo 11. Vai lá, Amós, Deus vai levantar o tabernáculo caído da antiguidade de Davi. Ele não vai voltar a sacrificar, assim falou isso, mas ele vai copiar o modelo da igreja primitiva para fechar a tua obra na terra. Então abre os olhos, que Deus possa te abençoar ricamente no nome do Senhor Jesus. Amém.